Cronograma, Bíblia todo dia, Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 36 no dia de hoje. Primeiramente, nós vamos ver que o Senhor vai enviar os 12. Por quê? Porque Jesus, ele era seguido por uma multidão, mas ele escolheu 12 para serem os 12 apóstolos, para que o Senhor pudesse ensinar, capacitá-los, né? Ter 12 ali com eles, andando mais próximos, para que eles pudessem aprender e dar continuidade ao trabalhar do Senhor. Porque Jesus não foi alguém que veio e disse, quando eu partir, ninguém vai poder fazer o que eu faço. Não, o Senhor realmente estava capacitando para que a obra fosse, tivesse continuidade, de forma que hoje nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados, porque os 12 apóstolos deram continuidade, porque depois outras pessoas foram alcançadas e outras pessoas alcançadas, e passando e repassando tudo que aprenderam, chegamos até aqui. Amém? E aí o Senhor vai dar algumas instruções quando enviou os 12 para uma certa missão de pregar o reino de Deus e curar os enfermos, conforme o versículo 2, o Senhor ensinou que eles não levassem nada pelo caminho, não se preocupassem, essa era a verdade. Quando o Senhor traz essas instruções, o Senhor está dizendo que eles precisavam confiar, porque quem estava enviando iria prover tudo o que fosse necessário. O Senhor também ali no versículo 5 dizem que quando alguém os recebessem, mas não recebesse, quando alguém na verdade não os recebessem e não recebessem a mensagem, eles saíssem dali e sacudissem os pés, Ou seja, que quando alguém recebesse, eles entregassem a mensagem. Mas também quando alguém não recebesse, eles não se sentissem culpados ou ficassem ali perdendo tempo, se demorando, Porque nós não podemos, amados, A palavra do Senhor é preciosa e nós não podemos estar jogando pérolas aos porcos, Quem quer receber, recebe, mas quem não tem, nós não podemos estar insistindo. O nosso dever é pregar. Agora, convencer, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Depois nós vamos ver sobre a primeira multiplicação dos pães, que nós já vimos tanto em Mateus quanto em Marcos, por isso eu não vou me aprofundar aqui nessa multiplicação. Depois nós vamos ver a confissão de Pedro. Certa vez, versículo 18, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então ele perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E aí eles vão dizer, alguns dizem João Batista, outros Elias, outros que tu és profeta do passado que ressuscitou. Só que aí o Senhor quer perguntar aos seus próprios discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo de Deus. Ou seja, ali Pedro estava recebendo uma revelação do alto, do próprio Deus. E ali o Senhor vai advertir para que eles não ficassem contando isso a ninguém. E aí o Senhor vai falar no versículo 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, Pegar a nossa cruz e seguir, negando-nos diariamente, é a questão da renúncia, do sacrifício. Vir para Jesus, viver para Jesus é algo lindo, maravilhoso. Mas nós também temos que saber que todos os dias nós vamos ter que negar as nossas próprias vontades, Negar a nossa carne. E depois nós vamos ver sobre a transfiguração, que foi um momento onde Pedro, João e Tiago foram privilegiados. Eles viram Jesus ser transfigurado, ou seja, ali era um momento de glória. A glória de Deus desceu de uma forma diferente sobre Jesus resplandecendo, que a Bíblia vai dizer, e tem outra passagem que as suas roupas ficaram tão brancas que como nenhuma lavandeira poderia deixar aquele branco naquela roupa, Aqui no versículo 29, Lucas diz assim, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago, E ali surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, e a Bíblia diz que esses 2 homens eram Moisés e Elias. E Jesus, ele estava assim em um formato glorioso. E eles conversavam. Aqui em Lucas diz o assunto, Tem alguns evangelhos que falam sobre a transfiguração, mas não falam o assunto que eles estavam conversando. Mas eu acho interessante porque Lucas, por isso que eu digo a vocês, não adianta ler só um evangelho e não ler os outros, porque são passagens similares. Sempre um vai trazer um detalhe que o outro não traz. Lucas, ele é claro em dizer no versículo 31 que os homens que apareceram falavam sobre a partida de Jesus
que estava para se cumprir em Jerusalém. Amém? Depois nós vamos ver que Pedro vai falar, vai dizer, Senhor, é bom que nós fiquemos aqui, façamos 3 tendas, mas aí depois ele é repreendido porque ele não sabia o que estava dizendo, e aí veio uma nuvem, os envolveu e eles ficaram com medo, né, ao entrar nessa nuvem, que era uma nuvem de glória, ali era o próprio Deus se manifestando e dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam. Né? Ali o Senhor estava dizendo, olha, a missão dele é muito mais do que ficar em um alto monte em uma forma gloriosa. Era isso que o Senhor estava querendo dizer em outras palavras. O meu filho tem uma missão, ele precisa descer desse monte e cumpri-la, né? Porque é muito bom ficar em um lugar de glória, ficar em um lugar onde está tudo bem, maravilhoso. Mas a missão do Senhor era outra. Tanto é que nós vamos ver que assim que ele desce do monte, ele vai encontrar logo quem? Um menino possesso, endemoniado. Então o Senhor precisava descer e cumprir a sua missão, que era libertar e salvar cada perdido, inclusive cada um de nós. Deus abençoe vocês. Esse é o texto de hoje, em nome de Jesus.